Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta quinta-feira, dia 17, né? 17 de junho. No 17 de junho, em 1885, chegou a Nova York o navio que estava trazendo a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França. Os Estados Unidos se comprometeram a fazer a base e a estátua veio e foi montada lá. É do escultor francês Bartholdi. E a construção lá dentro, eu tive lá dentro, subi por dentro, né? É toda uma estrutura de aço feita pelo Gustave Eiffel, o mesmo que fez a Torre Eiffel lá em Paris. Aliás, do alto da torre, a gente vê numa ilha artificial do Sena uma estátua da Liberdade, igualzinha de Nova York, né? Que seguiu o modelo do escultor francês, né? Só para lembrar, o Eiffel fez também a ponte lá na cidade do Porto, sobre o Rio Douro. Um grande engenheiro de estrutura metálica. E é um símbolo que marcou os Estados Unidos. Por ali entravam todos os imigrantes que vieram construir uma nova nação. Ficavam numa ilha ali perto, fazendo quarentena, né? E a estátua está sobre correntes rompidas da escravidão, é a luz da liberdade e a data da independência dos Estados Unidos no livro. Certamente um livro de leis também, porque a liberdade fica inscrita no livro das leis também, leis que sejam cumpridas, liberdades previstas na Constituição brasileira que sejam cumpridas, as do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Fica aqui o registro, vocês sabem muito bem a quem eu estou me referindo, né? A quem passa por cima de cláusulas pétreas de liberdade. Então, inscreva-se, se ainda não estiver inscrito, junte-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, hoje eu começo com uma notícia político-partidária. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou a saída, pediu a saída do Partido Comunista do Brasil. E ele falou em divergências estratégicas e táticas, né? Ou seja, diferenças estratégicas e táticas de como planejar as coisas e qual o objetivo e como fazer, como operar. Está saindo e tudo indica que vai para o Partido Socialista Brasileiro. Interessante que é o mesmo partido para onde vai Marcelo Freixo, que sexta-feira anunciou que sai do PSOL e vai para o Partido Socialista Brasileiro, que está esperando também a adesão de outras figuras conhecidas do PCdoB, Manuela Dávila, a gaúcha que foi vice do Haddad, e o deputado Orlando Silva, que foi ministro do Esporte e que é deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Todo mundo indo para o PSB. E dizem que com a bênção de Lula. Aí eu fico pensando assim, e o PT? Não vai reclamar? Em vez de ir para o PT, eles estão indo para o Partido Socialista Brasileiro? E por quê? Estão se livrando de pesos, de fama de radicalismo desses partidos. O PCdoB foi o partido que levou a garotada para fazer guerrilha no Araguaia. E não pagou um tostão de indenização depois. Quem está pagando somos nós, né? E agora está tendo essa dispersão aí. Talvez o termo comunista já está pegando assim, pegando mal, né? O Partido Comunista Brasileiro, de tradição, né? O partido de Luiz Carlos Prestes, mudou de nome, chegou a mudar de nome, virou PPS, Partido Popular Socialista, de Roberto Freire. E agora é o partido, até vou ver o nome aqui, porque fica tão... Cidadania.
né? Agora é cidadania. Então, talvez para não se marcar. Aí eu fico pensando que o PT também está marcado. Virou, assim, um sinônimo de corrupção, né? Por causa da Lava Jato. Tudo que a Lava Jato descobriu, a corrupção institucionalizada, envolvimento na justiça, do Instituto Lula, de tesoureiros do partido, né? Uma série de tesoureiros do partido, não foi um só. Estão tentando se lavar como o Supremo lavou a ficha suja de Lula, né? Tudo isso em preparação da eleição do ano que vem. Flávio Dino parece que vai se candidatar a senador e Freixo, no Rio de Janeiro, a governador, com apoio de Lula. É o que se fala, né? Não sei se é mesmo, eu estou transmitindo os rumores da política. Bom, e outra coisa que eu não falei aqui, mas foi muito importante, talvez a decisão mais importante desta semana, se o Senado não deslindar a questão da privatização da Eletrobras, é na Câmara que saiu uma transformação, uma mudança na lei de probidade administrativa, que tem 30 anos, é de 1992, e emperra as administrações municipais, principalmente, porque prefeito não tem estrutura. 90% dos prefeitos são de municípios pequenos, sem muita estrutura. Estrutura tem o governador, que tem assessoria jurídica, tem os contadores, assim como o governo federal, né? Chega a ter a Advocacia Geral da União, consultoria jurídica, tudo muito bem montado para deslindar os riscos da lei. Desde sempre, tudo que é congresso municipalista ou da Confederação Nacional dos Prefeitos, a queixa é que essa lei confunde dolo com culpa. E culpa é por ignorância, né? O dolo é quando há má fé, né? A culpa o sujeito faz sem querer, né? Aí fica com medo de agir, o prefeito fica com medo, fica paralisado, não toma decisões, tem medo de tomar decisões. E mais do que isso, os bons valores da comunidade, do município, não aceitam ser candidatos a prefeito porque não querem se incomodar o resto da vida com processos, ficar pendurado no TCU, no Tribunal de Contas ou na Justiça, né? Por causa, muitas vezes, de uma bobagem que foi cometida sem má fé, né? Então, tem muita gente protestando, eu vi muita gente boa, muito colega meu lá do ND de Santa Catarina, lá não gostando, né? Mas eu vejo dessa forma. Por quê? Porque por muito tempo eu ouvi um grande amigo que é um especialista em municipalismo, foi prefeito de Iraí, o Rui Born, né? Me mostrando a confusão que é. Tem que ensinar o prefeito, até para prestação de contas, né? Tem problema para prestar contas, aí se enrola em Tribunal de Contas. Então, isso está prejudicando as administrações. Entrou, por exemplo, teve acréscimos de cobrança, né? O nepotismo entrou, para parente até terceiro grau, entrou como improbidade administrativa nessa lei. E, agora, propaganda de atos municipais que estão previstos lá na publicidade de que fala a Constituição, as pessoas têm medo, porque têm medo que parece que é para beneficiar a figura do prefeito, né? Quando ficar claro que não é, que é a transparência necessária, a publicidade necessária de atos da prefeitura, que isso não é propaganda individual do prefeito. A lei, a mudança na lei esclarece isso. Então, vai ainda para o Senado, né? Ainda não é definitivo. Bom, vocês viram, vamos para o esporte agora? Lá no torneio europeu, né, na Eurocopa, o CR7, o Cristiano Ronaldo, esse grande herói português, se não me engano, nascido na ilha... Agora, Madeira, na Ilha da Madeira, tem uma estátua lá dele e tal. Estava confundindo com Açores, fiquei na dúvida agora, mas acho que é Madeira. Açores é no hemisfério norte, Madeira já está mais para o sul. E então,
mais para o sul, mas não no hemisfério sul. Então, o Cristiano Ronaldo sentou lá no lugar de dar entrevista, né? Portugal deu uma goleada de 3-0, né? O Cristiano fez 2 gols, e Cristiano Ronaldo é um herói do futebol europeu, do futebol do mundo. E um exemplo de conduta também, né? De filantropia. Bom, mas tudo bem. Aí ele sentou e tinha 2 garrafinhas de Coca-Cola na frente dele, ele tirou e mostrou a garrafa d'água e disse a palavrinha portuguesa água, né? É um atleta. Né? A água é saudável. Esse refrigerante tem açúcar, tem corante, tem 1000 coisas, né? Ele é um atleta. Ele deu um bom exemplo. Só que a Coca-Cola é uma das patrocinadoras da Eurocopa, que garante a realização, né? Mas aí despencaram as ações da Coca-Cola em 4 bilhões de dólares. Depois a Coca-Cola se recuperou, né? E aí no dia seguinte, o Pogba é um atleta da França, muçulmano. E como muçulmano, é um pecado fazer propaganda para bebida alcoólica. Tinha uma garrafinha de cerveja Heineken na frente. E ele tirou também. Foi na onda do Cristiano Ronaldo. E depois veio o Locatelli da Itália e tirou os refrigerantes, né? Deixou só a água. E aí eu fico lembrando, teve tempo que jogador brasileiro da seleção brasileira fazia propaganda de cigarro, né? Eu lembro muito da propaganda de cigarro ligada à equitação, ao polo, ao iatismo. Eu lembro das propagandas, né, do Hollywood, né, do charme, né? Eram outros tempos. Agora tem essa exigência dos próprios jogadores, mas o pessoal da Eurocopa está tentando, não vai punir ninguém, né, mas está explicando, são nossos patrocinadores. Eu já não acompanho mais futebol, mas eu estranhei quando o meu time lá do Rio Grande do Sul apareceu com uma camisa com o nome aqui, Renner. Era a 3ª força do futebol gaúcho, Grêmio Esportivo Renner, Grêmio Internacional e Renner. Eram clássicos. Era Renal, tinha Grê, uma coisa assim, tinha clássico, né? Lá no estádio da Avenida Sertório, que hoje não existe mais, Grêmio Esportivo Renner, a 3ª força. Me confundiu aquilo. Mas o que é isso? É Grêmio ou Renner? Depois eu encontrei num parque aqui em Brasília, eu era cliente do Banrisul, aqui em Brasília, tem uma única agência, aí passou uma pessoa com uma camisa escrita Banrisul, né? Aí eu abordei, poxa, eu sou cliente de vocês, como é que eu nunca te vi lá? Ele não entendeu, né? Era a camisa do Internacional. Isso me confundiu um pouco, né? E agora eu vejo aí essa questão do patrocínio, que é necessária, né, para manutenção dos clubes de futebol. Bom, então era isso, gente. Conversamos bastante hoje. Muito obrigado pela companhia e espero vocês aí no like ou dislike e nas observações de vocês, que eu observo sempre, né, que eu leio sempre. É o meu... Daqui a 3, 4 horas eu vou estar lá espiando para ver o que vocês acharam. Essa é a diferença entre a comunicação e a simples informação da TV tradicional, que só vai numa direção. Aqui a gente vai ida e volta, né? De Brasília, Alexandre Garcia.